Salve, salve, meus queridos. Passando aí mais uma vez para gravar uma aula bem rapidinha, meia horinha para vocês. E o tema de hoje é peculato. Coloca aí no seu caderno, peculato, previsto no artigo 312 do Código Penal. Aula bem didática, dinâmica, colocar tudo bonitinho no seu caderno para fechar essa meia hora e você nunca mais vai errar nada sobre peculato. Partiu? Venha comigo então. Galerinha, primeira coisa que a gente sempre começa, ponto 1, se quiser colocar no seu caderno, são as noções gerais. Para conseguir entender, eu tenho que contextualizar esse artigo 312. Para quem vem acompanhando aí, nossa última aula, nós começamos a estudar o último bem jurídico do Código Penal, talvez dos mais importantes, que é justamente os crimes contra a administração pública. Então, localizando, o peculato inaugura o rol de crimes contra a administração pública, bem jurídico esse, com certeza, extremamente importante. Primeiro, se equivoca quem pensa que apenas o servidor, o funcionário público, pode praticar crime contra a administração. Isso não é verdade. Tanto é que se eu pego o meu Código Penal nessa parte final, eu tenho uma separação, eu tenho uma subdivisão. Eu tenho os crimes praticados por funcionários públicos e adoto essa nomenclatura funcionário público, porque o Código Penal ainda faz menção a ela no artigo 327, ele não fala servidor, agente, ele fala funcionário público. Para ser fiel ao código, vou manter aqui essa expressão. Mas eu tenho também um outro gênero chamado de crimes praticados por particulares contra a administração. Então, introdutoriamente, eu entendo, primeiro, que estou falando de crimes contra a administração, que se subdivide em crimes funcionais, praticados, portanto, por funcionários públicos em razão da função, e crimes não funcionais. O peculato, especificamente, ele se enquadra, se amolda dentro do rol de crimes funcionais. Então, só o funcionário público, ou tem que ter um funcionário público para existir o crime de peculato. Tranquilão? Maravilha. O bem jurídico, eu já disse, é a própria administração pública, muito embora muitas vezes seja ligado à questão pecuniária, né? Vem até dessa origem etimológica o nome, peculato, de pecus, né? A ideia de pecuária, de pecúnia, mas esse não é o bem jurídico, tá? O bem jurídico é a administração, o zelo que o administrador deve ter com a coisa pública. Partiu? Maravilha. Colocou o ponto aí, peculato, artigo 312. Começamos devagarzinho, ponto 1, noções introdutórias. Disse que é um crime contra a administração, um crime funcional, portanto, praticado por funcionário público, mas tem uma dicasinha no início muito importante, ó, gente. Esse crime, ele não tipifica a conduta dos prefeitos. Mas, professor, prefeito não é funcionário público para fins penais? É, sim, não é isso. Só que quando eu falo de prefeito, eu tenho uma legislação específica. Olha que pulo do gato, chove em prova. Quando eu falo em prefeito, as condutas de peculato são tipificadas no decreto-lei, coisa bem antiga, né? 201 de 67. 201 de 67, portanto, ele sai do Código Penal. Outra dica, pulo do gato, que sempre cai em prova: o peculato de uso, no caso de prefeito, é punido, tá, gente? A gente estudou em crimes contra o patrimônio, furto de uso não é crime, peculato de uso, a princípio, não é crime, mas se for funcionário público, ele pode sim, se for funcionário público, no caso do prefeito, ele pode sim ser punido por peculato de uso. Maravilha. Então, contextualizando, noções introdutórias, ponto 1, já avançamos, o bem jurídico é a administração pública e não o patrimônio, que pode ser até um bem jurídico atingido indiretamente. Só que o que é mais importante aqui, quando a gente fala em crimes funcionais, em especial peculato, que andou bem o legislador aqui, gente. Quando eu falo em peculato, eu não falo em um crime peculato. Eu falo em um grande gênero que tem várias espécies distintas. Então, seu ponto 2 aí no seu caderno são espécies de peculato. E aqui difere dos crimes contra o indivíduo. Lá no Código Penal, na parte especial inicial, eu tenho, por exemplo, o artigo 155, que trata do furto. Eu tenho o artigo 168, que trata da apropriação indébita, condutas muito parecidas, que tem o mesmo objeto material, coisa alheia móvel, que não tem violência nem grave ameaça, e que na modalidade básica tem a mesma pena, 1 a 4 anos. Aqui, o legislador ele é um pouco mais técnico. Como assim, professor? Ele não cria um artigo
e chama de peculato apropriação. E outro artigo e chama de peculato furto, como faz lá entre particulares. Ele junta tudo dentro do artigo 312, trazendo aí o caput e o parágrafo primeiro. Pegou? Venha comigo. Você colocou no seu caderno espécies de peculato? A primeira espécie, já que é 2, botei 2.1, é o peculato apropriação ou desvio. São dois, mas vamos colocar junto. Peculato, apropriação ou desvio previsto no artigo 312 caput do Código Penal Brasileiro. Vou pedir vênia aqui para tirar a minha cara feia da tela e tentar colocar para vocês aí a nossa legislação, gente. Então, resumindo, estamos trabalhando agora com o peculato, no artigo 312 do nosso Código Penal Brasileiro, em especial a figura do peculato apropriação ou peculato desvio. Põe na tela aí, galerinha, preste atenção, venha comigo em 3 segundos. Vamos nessa. Olha o artigo 312 caput, ó. Primeiro, capítulo 1 dos crimes contra a administração, já contextualizei, dos crimes praticados por funcionário público contra a administração, crime funcional, e o caput traz duas modalidades. É crime apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Vou traduzir. Galerinha, volta aí para o início da parte especial. Não sei se vocês se lembram, mas entre algumas diferenças, a principal diferença entre furto e apropriação indébita é que na apropriação indébita, o agente tem a posse do bem. O agente tem a posse do bem e inverte o ânimo da posse se apropriando. No furto, via de regra, eu não tenho a posse e vou subtrair, ou tenho uma posse vigiada, enfim. Aqui é a mesma coisa. Vai existir o peculato apropriação, como a própria lei já diz, quando a gente é funcionário público e, por ser funcionário público, ele tem a posse legítima do bem. A administração pública confiou a ele aquele bem. Ele tem a posse e se apropriou. Se fez dono da coisa pública. Aquela história, né? O funcionário público tem que levar em consideração a coisa pública como se fosse sua, zelar por ela como se fosse sua. Tem gente que, infelizmente, leva ao pé da letra. Isso é crime de peculato apropriação do artigo 312 do Código Penal. Partiu? Então, o detalhe característico da primeira modalidade, peculato apropriação, é que existe uma posse em razão do cargo. Exemplifique aí, professor. Vários exemplos, gente. Vamos supor que eu sou servidor público, funcionário público, do Tribunal de Justiça aqui do Estado da Bahia, e sou responsável, por exemplo, por um setor de eletrônicos. Chega para mim as compras de celular, notebook, microfone, eu tenho que inventariar, distribuir. Sou servidor público, tenho a posse desses bens em razão do meu cargo, da minha função. Me foi confiada por isso. Chega lá um carregamento de 10 computadores novos, eu pego 2 e fico para mim. Percebam que eu sou funcionário público, tenho a posse do bem em razão da minha função e eu me apropriei. Cometi o crime de peculato apropriação previsto no artigo 312 caput. Para você que fez uma leitura aí atenta, talvez esteja se perguntando, professor, eu entendi. Peculato é apropriar-se, até aí tá tranquilo, tá de boa. De quê? Olha o que diz, ó. De dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, tá, gente? O elemento limitador do peculato é bem móvel, não é imóvel. Só que olha outro detalhe, outro pulo do gato aqui, ó, gente. Bem móvel, público ou particular. Aí você se pergunta e me pergunta, professor, como assim peculato de bem particular? Ficou confuso para mim esse negócio de bem particular, não entendi. Vamos entender junto? Vamos. Galerinha bonita, pode ser bem particular, sim, claro, mas desde que esse bem esteja sob a proteção do Estado. Não entendi, prof. Não entendi. Só consertando o microfone aqui. Galerinha, esteja sob a proteção do Estado.
Vamos supor, por exemplo, que meu carro foi apreendido em uma blitz, com a documentação atrasada, enfim, com alguma irregularidade. O Estado vai ficar com a posse desse bem. O bem continua sendo particular. Mas se o indivíduo for lá e se apropria dos meus pertences, ou seja, o servidor público, o funcionário público que fez a apreensão do meu carro, vai lá e pega os pertences que tem dentro, ele vai responder por peculato. Entendeu porque pode ser bem público ou particular? Bem público, óbvio, mas o bem particular, que está sob a guarida do Estado, sob a responsabilidade do Estado, ele também pode ser objeto de peculato. Outro exemplo, sei que penal é exemplo. Vamos supor que eu fui preso e na hora que eu sou preso eu tenho que entregar os meus pertences, relógio, celular, carteira. Entreguei lá para o delegado, enfim, quem quer que seja, meteram a mão no meu dinheiro. Isso é crime de peculato, sim. Ah, mas o bem é particular, mas estava sob o poder público. Belezinha? Ponto. Então, contextualizando, modalidade 1 aí, né, o ponto 2.1, peculato apropriação. E eu citei também, para quem percebeu, o peculato desvio. Mesmo artigo, tá, gente? Caput 312 trata do peculato apropriação e o peculato desvio. No caput, muita gente chama isso de peculato próprio, só porque está no caput, frescura da zoa. O que é peculato desvio, gente? Desviar, muito parecido. Mesma coisa, mesmo crime, mesmo artigo, mesma pena. Desviar, tecnicamente, é dar uma destinação diversa. Tá confuso? Tá não. Eu sempre lembro, quando dou aula disso, de um exemplo do CQC. Não sei se você lembra, um programa que passava. E foi bem interessante esse CQC, que foi o seguinte. Doaram uma TV, nem vou entrar na questão do flagrante preparado, não é isso. Doaram uma TV para uma escola pública, não lembro se estadual, municipal, e colocaram a zorra de um chip na TV, um GPS, para saber a localização dela. Por incrível que pareça, essa TV que foi doada para a Secretaria de Educação, para uma determinada escola, não lembro direito de detalhes, ela foi parar na sala de estar da diretora. Isso seria, a priori, crime de peculato? Sim, peculato do caput, porque se apropriou ou desviou, deu destinação diversa. Ponto. Outro asteriscozinho importante, outro pulo do gato que cai em prova. Garinha, olha o artigo 315, venha comigo aqui, ó. Se esse desvio, gente, for de verbas ou rendas públicas, vai para o artigo 315, olha a viagem, olha que crime específico. Emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Diz assim, é crime dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei. Então, a gente sabe que alguns servidores, funcionários públicos, em razão da sua função, ele tem dentro da sua atribuição destinar algumas verbas, algumas rendas a alguma coisa. Né? Quem estudou tributário aí tem os tributos que são vinculados, por exemplo, à educação, saúde, etc. Se o indivíduo ele dá uma destinação diversa da lei, se pegou essa verba ou renda pública, não estou falando de um bem, isso aí vai lá para o 312, mas pegou a zorra de uma verba e deu uma destinação diversa, comete o crime do 315. Mas olha a pena, 1 a 3 meses, velho. Sabe por quê? Porque aqui o dinheiro não fica para ele, não, gente. Ele não está se apropriando, senão é o 312. Ele apenas, na verdade, para mim aqui, seria uma infração administrativa. Ele tirou o dinheiro da educação e botou o dinheiro, sei lá, em outro lugar, na habitação. Isso é crime, porque se existe uma lei destinando a verba para aquilo, lembre quem gosta de direito tributário, aquilo tem que ser cumprido. Maravilha? Olha como é fácil o peculato, gente. Já falei que é um crime funcional, praticado pelo funcionário público em razão da função. Falei que tem várias espécies distintas. Exemplifiquei agora para vocês. A primeira espécie, são duas, né? O peculato apropriação, que tem a posse, ou o peculato desvio. Mas continue. Coloque aí outra espécie 2.2, que essa cai em prova, e chame-a de peculato furto. Peculato furto, previsto no parágrafo 1º do artigo 312. Então, tem o caput, apropriação desvio, que chamam de peculato próprio, só para estar no caput, e tem o peculato furto do parágrafo 1º, que chamam de peculato
impróprio. Vamos nessa? Venha comigo e vamos ler, por favor, o artigo 312, parágrafo número 1. Diz o seguinte: aplica-se a mesma pena, então a mesma coisa, se o funcionário público, embora não tendo a posse, ou seja, não é peculado apropriação, desvio, do dinheiro, valor ou bem, o subtrai. Olha como mudou o verbo. Ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Vamos entender essa zorra. Primeira coisa que eu já percebi é que o verbo mudou. Aqui é subtrair. Lá era apropriar. E essa é justamente a diferença básica. Por isso que chamam de peculato furto. Porque aqui a gente não tem a posse do bem e subtrai. Mas, claro, gente, tem que ter um nexo funcional. A lei exige isso. Só vai ser peculato furto se a subtração tiver relação com a função. Se em razão da função, por exemplo, ele tem um maior acesso, uma maior facilidade. Então, cuidado. Peculato furto não é o furto praticado pelo funcionário público, não. É o furto praticado pelo funcionário público em razão da sua função, utilizando-se da sua função. Tem que ter o nexo funcional para ser um crime funcional. Não entendi. Calma. Venha comigo. Vamos voltar ao exemplo. Lembra que eu era funcionário público? Eu tinha posse dos computadores e fiquei caput 312, peculato, apropriação. Mas vamos pensar que o brother que trabalha na sala do lado, ele não faz parte da questão do eletrônico, mas está lá todo dia, tem acesso, me conhece. Ele se aproveita que eu dei um vacilo, tem acesso à sala, vai e mete mão. Isso que é peculato furto, gente, do parágrafo primeiro. Ele pode não ter a posse lá, não está na mão dele, mas a função dele facilita, dá acesso, tem nexo funcional. Tranquilão? Fácil, né? Então percebam que no peculato furto eu não tenho a posse e subtrair valendo da facilidade que a condição de funcionário traz. Porque às vezes caso questão maluca, gente. Como assim? Ah, vamos supor que tem um juiz de direito dando uma corrida na orla, juiz da Justiça Estadual. Observa um fórum do trabalho com a porta aberta, não tem o que fazer, cabeça vazia, a oficina do lá ele. Entra na zorra e pega um computador. Estava aberto, ele aproveitou, pegou. Não tem nada a ver, isso é furto, pô. Ele não usou a função dele para nada. Então, peculato, furto, tem que ter um nexo funcional. Olha como é fácil. E já estou quase acabando, já sabe tudo. Bora recapitular? 3, 2, 1. Estou tratando do peculato, contextualizamos no primeiro ponto que é um crime contra a administração, mas um crime funcional. O bem jurídico é a própria administração pública. Vimos a primeira espécie, ponto 2, a primeira espécie do caput, a apropriação ou desvio. Vimos a segunda espécie agora o peculato furto. Ponto, no final vai ter uma questão boa. Coloque a terceira espécie, por favor, que essa talvez seja mais importante, que é mais inusitada. Você colocou peculato, apropriação 2.1, ou desvio, peculato, furto 2.2. Coloque 2.3. E o que é que eu coloco, professor? Peculato culposo, papai. Peculato culposo, artigo 312, parágrafo 3º. Você fala, peculato culposo, professor? Como é que pode ser peculato culposo? Se eu tenho furto culposo, eu não tenho apropriação indébita culposa, como é que pode ser peculato culposo? Para mim, no peculato culposo, meus queridos, amados amigos, o agente não, a resposta é não, pega sem querer, claro que não. No peculato culposo, ele dá mole e uma outra pessoa subtrai. Ou seja, a culpa dele é de não zelar pela coisa pública. Venha comigo, artigo 312, parágrafo 3º, para a gente fechar, diz o seguinte. No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior,
reduz de metade. Olha a especificidade. Olha para o segundo. Se um funcionário público concorre culposamente para o crime de outrem. Como assim, prof? Ele não pegou sem querer. Não é erro, gente. Ele deu mole e outro foi e pegou. Então, vamos supor, nesse mesmo exemplo, já acabando, que eu sou funcionário público e, em razão da função, tenho a posse do bem. Lembra? Eu vacilei. Eu saí e deixei a porta aberta. Quando eu voltei no outro dia, tinham levado tudo. Eu não subtraí zorra nenhuma, mas em razão da minha culpa, outra pessoa praticou o crime. Isso é peculato culposo. Então, eu aprendi um carro numa blitz enquanto funcionário público e deixei a porta aberta, alguém pegou. Eu dei mole, dei azar. Vou responder por peculato culposo. Tá acompanhando? E qual é o pulo do gato para a gente fechar? Ó, minha galerinha bonita, venha comigo, concentre aí. No peculato culposo e só no culposo, nós temos uma regra específica do parágrafo 3º. Concentre. Diz assim: no caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. Não entendi, professor. Entendeu? Geralmente, quando eu reparo o dano, gente, pode ser no máximo uma diminuição. Aqui não. Você que está copiando, ó, no peculato culposo, eu tenho o processo todo, já que é sem querer mesmo, dei mole, não foi de má fé, e eu ainda reparo o dano que eu causei indiretamente, extinguiu a punibilidade. Coloca no seu caderno. No peculato culposo, se eu reparo o dano até a sentença irrecorrível, o processo inteiro acabou. Justo, pô. Já que é sem querer, extingue a punibilidade. E mesmo após o trânsito em julgado, que está dizendo o artigo, não sou eu, se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. Coloque no seu caderno. No caso do parágrafo anterior, peculato culposo, culposo não vai para o doloso essa zorra. Essa regra de reparação de extinguir a punibilidade até a sentença é do peculato culposo. Então, exemplo lá de novo. Eu sou servidor público, dei mole, deixei a porta aberta, meteram mão. Prejuízo de 10 mil. Eu paguei os 10 mil, acabou para mim, se é durante o processo. Ah, eu não quis pagar, fui condenado, transitou em julgado, eu paguei ainda depois, ainda reduz a metade. Tranquilo? Para a gente fechar de verdade agora, uma questãozinha de boa. Olha como pode confundir. Exemplo. Caio, eu, servidor público responsável pelos computadores do Tribunal de Justiça da Bahia, esquece a porta da repartição aberta, deu mole. Culpa. Tício, servidor público, que trabalha na sala ao lado, subtrai os pertences que Caio deixou lá desamparado. Só que Tício subtraiu com a ajuda de Eleutéria, sua namorada. Olha a viagem, 3 agentes. Agente 1, Caio, deu mole e deixou a porta aberta. Agente 2, Tício, se aproveitou e subtraiu com a ajuda de Eleutéria, namorada de Tício, que sabia, claro, que Tício era funcionário público. 3 pessoas, venha comigo para a gente fechar. Quem responde pelo quê? Respira. Caio deu mole, foi sem querer. Caio responde por peculato culposo, artigo 312, parágrafo 2º. Tício não tinha posse, mas tinha o acesso à facilidade da função. Tício responde por peculato, furto do parágrafo 1º. Tá de boa? Que maravilha. Pergunto. E a namorada Eleutéria? Você estudou isso na última aula, ó. Já que ela tem ciência que ele é funcionário público, comunica, gente. Pulo do gato é esse. Se ela tem ciência, ela vai responder junto com ele. Ela responde por peculato furto também. Mas ela não é funcionária pública, não importa. Se agiu junto, sabendo, comunica. Só não vai comunicar se ela não sabia. Maravilha? Recapitulando. Estudamos aqui brevemente, sei lá, 20, 25 minutinhos, peculato, que é um crime funcional, tem que ter um funcionário público, pode comunicar. Vimos aqui o peculato apropriação, que tem a posse ou desvio do caput, que pode ser tanto de bem público quanto particular, se tiver sob a responsabilidade do Estado.
Vimos o peculato furto do parágrafo 1º, que ele não tem a posse, mas subtrai valendo-se da função, tem que ter um nexo funcional. E o principal, que é inusitado, vimos a outra espécie, que é o peculato culposo. Não é pegar sem querer, pelo amor de Deus. É você dar mole, não observar um cuidado necessário e permitir que outra pessoa pratique o crime contra a administração. Então, nesse caso que a gente viu, já que eu deixei a porta aberta, eu vacilei, outra pessoa pegou, eu respondo peculato culposo. Para fechar, no peculato culposo e só no culposo, não no doloso. O doloso segue a regra geral do artigo 16, do furto, do arrependimento posterior. No peculato doloso, eu tenho um processo inteiro até o trânsito julgado para reparar o dano. A lei passa a mão na minha cabeça. Já que foi sem querer, pague aí, velho. Devolva, compre. Se reparou o dano integralmente, extinguiu o processo, acabou a punibilidade. Não tem mais direito penal. Mas se eu sou teimoso, não tenho dinheiro, estou juntando, fui condenado, transitou em julgado, estou cumprindo pena e pago, mesmo após o trânsito julgado, mesmo após a sentença recorrível, ainda diminui a pena da metade. Tranquilo? Que bom, galerinha. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, coloque aqui embaixo. Pode mandar, tem meus contatos pessoais. Quis ser bem rápido, bem dinâmico. Tamo junto, até a próxima. Beijo.